Olá, meus irmãos, sou o pastor Washington Serafim e nós estamos aqui diretamente da Central Multimídia aqui da Assembleia de Deus, do Ministério de Cordovil, que tem como seu presidente pastor Francisco José da Silva. Nós hoje estamos tendo a honra de receber aqui no nosso estúdio o pastor e doutor Antônio Medeiros, advogado formado em bacharel em Direito, corretor de imóveis e avaliador também de imóveis, especialista em direito imobiliário e familiar. É pastor do Ministério de Cordovil, casado com Rose Medeiros e pai de 3 filhos. Tudo bem, pastor? Tudo bem, uma honra estar fazendo parte desse momento agora com o senhor. A honra é toda nossa. Nós falamos aqui, sobre a questão, as áreas que o senhor atua, a defesa do consumidor, legalização de imóveis, providenciários, inventário, trabalhista. Talvez a gente não fez aqui uma pequena análise dessa questão da pauta sobre a defesa do consumidor. Essa questão da defesa do consumidor, ela é de suma importância. Hoje, as pessoas que procuram o senhor, quais as mais problemáticas que eles levam para tentar resolver? Mas antes, eu gostaria de nós falarmos dessa questão, eu gostaria de deixar um versículo da Palavra de Deus que está no livro de Provérbios 31, verso 8 e 9 da NVI. Diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Amém. Muito bem. Doutor Antônio, fale para nós, hoje tem acontecido, existe uma grande demanda da questão da defesa do consumidor. Quais são as questões que levam até o seu escritório? Uma das principais demandas, principalmente que nós temos visto, principalmente na compra online. Então, hoje até tive uma audiência contra o Facebook e o Instagram, porque a pessoa comprou um produto lá, dentro da plataforma, foi enviado então a divulgação estava sendo em massa, então ele mostrava uma certa credibilidade, direcionava para um site, o site também com todas as especificações de confiável, a pessoa paga e ele está caindo dentro de um golpe dentro da própria plataforma. Porque para essa empresa estar divulgando, ele pagou. Toda a propaganda dele não é de graça, ele injetou dinheiro. Então, aquela empresa, sim, o Facebook, o Instagram, TikTok e o Kauai, o que seja, essas empresas, elas são responsáveis pelo produto que não foi entregue e acaba respondendo. Em particular, nessa ação de hoje, o juiz ele excluiu a outra empresa e só quem respondeu foi o Instagram, e eu acredito que seja uma ação ganha, ou pelo menos a possibilidade de ganhar é muito grande. Outra que é uma demanda também muito grande em relação à propaganda enganosa. Também chegou um caso hoje de uma pessoa que comprou um medicamento, que o medicamento falava, você vai levar 90 comprimidos e vai pagar 30. Quando o cliente chegou em casa, ele verificou que o valor que ele tinha pago era superior a 3 embalagens de 90. 3 embalagens que daria 90, o preço foi superior, então ele foi enganado 2 vezes. Uma, que quando ele compra, a tarjeta do produto não estava no stand lá, então a pessoa pega esse produto, vai ao caixa. Quando ele vai ao caixa, ele passa, normalmente ele vai ficar constrangido de fazer aquela devolução. Ele fica constrangido e acaba levando. E aí, quando ele pega o produto e vai até o local lá, não tem a tarjeta, aí ele fica mais constrangido ainda, porque a pessoa mostra a ele um produto de 30, mas o senhor está levando um de 90. Aí a pessoa, então tá bom, foi embora. E quando chegou em casa, ele percebeu que estava errado, tudo errado.
Então, a propaganda enganosa, temos que ficar atento. O que está lá, chegou no mercado. O mercado um arroz. O mercado é uma das grandes, hoje, certamente, que acontece muitas vezes, o produto lá que está vencido, Sim. e às vezes vem tão pequeno e a pessoa não repara isso. Assim, o produto chegou lá. Foi pegar o produto. Vamos lá, um arroz, tá? O arroz está R$20. Não pode ser nada que fuja assim, da normalidade. O arroz, vamos lá, que tem R$20. Você chega lá e está falando que é 5, é muito desproporcional. Mas ele chega lá, fala que está 17 ou 15, e você chega no caixa e é um outro preço, o preço que vai pagar é aquele que está lá na tarjeta, lá próximo à mercadoria. Mas muitas vezes as pessoas passam no mercado, compras grandes ou até pequenas, e não observam os valores que estão sendo computados ali. Então, é importante o consumidor ele ficar atento. Voltando ao assunto da compra pela internet, é diferente daquela compra que você compra na loja física. Você comprou na loja física, você pegou, você testou, viu o produto, sentiu o produto, você saiu da loja, acabou. A gente fala assim, o direito do arrependimento. Diferentemente da internet. Quando ele chega na sua casa, você olha o produto, não dá em você, o produto é de péssima qualidade, você não gosta do produto, você tem um direito de arrependimento. 7 dias. 7 dias. Diferente da física, mas a garantia continua. O físico, então, qual é a garantia? A garantia normal, que é o que o Código de Defesa do Consumidor diz que é 90 dias. 90 dias. É interessante notar o seguinte, vamos lá que você comprou um computador. Sim. Computador, a loja fala, vou te dar garantia de 1 ano. Sim. De 1 ano, quem está te dando a garantia de 1 ano é a empresa, a Casa Bahia, o Ponto Frio, quem quer que seja. Só que o Código de Defesa do Consumidor diz que você tem 3 meses. O que quer dizer isso na prática? Você tem 1 ano e 3 meses. 1 ano do Código de Defesa do Consumidor, acabou aqueles 3 meses, começa a contar 1 ano onde você comprou aquele produto. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre previdência. Aquele grupo de pessoas, seja doméstica, que trabalhou 20 anos, 30 anos numa residência, ou aquele que trabalhou em algum local, seja em algum estabelecimento. Hoje a gente já não tem mais essa questão da enxada, aquele que trabalhou no estacionamento. Enfim, eu não sei como é que é o processo da prefeitura com essas pessoas que trabalham na rua. Enfim, mas eu queria frisar aqui essa questão da doméstica. Muitas delas não tiveram a sua carteira assinada, e muitos que trabalharam em algum local não teve a sua carteira assinada. Como é que fica a situação dessa pessoa depois para a aposentadoria? Então, esse dá-se o nome do BPC ou LOAS. Então, sim, o senhor pode traduzir isso aí para nós? Sim, quando a gente percebe muito que está falando muito na mídia, você que nunca trabalhou, você que nunca contribuiu, você tem o direito de se aposentar. Não, você não tem o direito de se aposentar. A aposentadoria é para aquele que fechou o tempo de trabalho e tem o tempo de contribuição. Aí sim você vai receber uma aposentadoria. Aí a gente volta da tal da propaganda enganosa, nós percebemos que a grande mídia tem falado todo dia, principalmente nos jornais pela manhã, você que nunca trabalhou, você vai se aposentar, você não vai se aposentar. Você vai receber um benefício de prestação continuada, conhecido normalmente como LOAS ou BPC. O que é isso? Quem tem direito? Moro eu, minha esposa e meus filhos. Eu trabalho de carteira assinada e ela não, ela já de certa idade, ela tem direito a BPC? Tem direito? Depende. No direito, tudo depende. Então, tem que fazer uma análise da renda familiar. Aquela pessoa, benefício de prestação continuada é justamente para aquela pessoa que está em situação de risco, aquela situação que tem situação de vulnerabilidade, que precisa de uma ajuda. Quem precisa de ajuda? Aquela pessoa, como o senhor bem falou, trabalhou muitos anos, não teve a carteira assinada. Aí agora ela já começa já tem uma certa idade, 65 anos, já tem direito ao benefício
de constituição continuada se preencher os requisitos, né? Que a gente vai ver que quando ele preenche o CAD único, ele tem que ir lá nos requisitos, ele vai colocar lá, especificar, eu moro com o marido, ou não mora. O contrato é um caso prático do que aconteceu no escritório. Chegou uma pessoa lá respondendo por... fugiu a palavra. Estava respondendo na Justiça Federal, porque ela recebia um LOAS, estelionato, pela Justiça Federal. Recebia o LOAS, só que o esposo dela, ele era aposentado e recebeu um benefício muito grande. O que o advogado fez? O colega fez? Ele chegou lá no CAD único e falou que ela morava sozinha. Ela morando sozinha, ela teve direito ao BPC e recebeu por longos anos. Quando o esposo dela, que efetivamente era esposo, casado, viviam junto, ele falece, o que ela faz? Ela observa o salário do LOAS, que vai se receber, não tem direito a férias, não tem direito a 13º, não tem direito a nada, é só um salário mínimo cru. Ela olha e fala assim, vou pegar a aposentadoria do meu esposo, que era um valor muito, muito superior. O colega deu entrada. Quando ele dá entrada, eles detectam isso. E ela perde o benefício, o LOAS, e agora responde criminalmente por causa de um estelionato. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Eu costumo dizer assim, lá no escritório, tem direito? Tem. Não tem direito? Eu não vou criar direito, porque eu vou prejudicar o cliente e, por sua vez, também a imagem do próprio escritório. Doutor Antônio, uma outra questão... eu acredito, nós vamos deixar aí, no final, o telefone, o contato do doutor Antônio. Ele tem ajudado muito as nossas congregações, inclusive teve em nossa congregação, ali na Assembleia de Deus em Brás de Pina, na Rua Suruí, número 1105, trazendo uma palestra ali para nós, trazendo um esclarecimento, nessas diversas áreas. E foi muito esclarecedor, e acredito que o nosso tempo é um pouco curto, e aí, se algum dos irmãos tiverem dúvida, pode deixar aí no rodapé do nosso, aí no YouTube, você fazendo seu comentário, perguntas que logo depois serão respondidas. Essa questão da legalização de imóveis, há uma dúvida e há perguntas também, né? Pessoas que moram mais de 20, 30 anos no mesmo imóvel, pagando aluguel, e essa pessoa ela tem assim, um desejo de ter a sua casa própria. Como fazer? A pessoa, ou ela entra num contrato, hoje a gente vê grandes empresas aí, né? Construtora, enfim, dando uma forma de pagamento que a pessoa pode perder de vista, enfim. Mas se a pessoa gostou daquela casa que ela mora há 30 anos ali, e como é que ela pode fazer com a quem ela alugou, onde foi alugado, se ela pode obter aquele mesmo estabelecimento? Então você está falando residência. Talvez ela fazendo a legalização do imóvel, que nós chamamos de uso capião. Então, para você entrar com, seja um processo administrativo, né, cartorial, ou seja um processo judicial, se você paga um aluguel, pode ser 30, 40, 50 anos, existe um contrato. Um contrato, sim. Contrato, sim. Não, você nunca vai conseguir ter a legalização desse imóvel. Mas alguém cedeu esse imóvel para você e você mostra a toda a sociedade que você é dono daquele imóvel. Né? Você paga IPTU, você paga água, você reside, você construiu, você fez toda uma modificação. Se você teve de boa fé, entrou nesse imóvel, de boa fé, foi alguém emprestou, cedeu. Fez toda a manutenção. 10 anos, você já pode entrar com o pedido de uso capião. Uma invasão, eu invadi, estava lá o imóvel, entrei, botei porta, janela e comecei a habitar, 15 anos. Então, tem essas particularidades de um ou de outro. Falam até muito de um uso capião especial. O que é isso? Aquela pessoa, o marido e a mulher, como você falou, compram um imóvel e aquele homem, ele pega e sai de casa e some. É diferente dele pega e abandona a casa. Aquele homem, ele está por ali, está na região, está pagando pensão alimentícia, está visitando. Não é isso que eu estou falando. De uso capião especial é quando o homem, ele some, né, vira andarilho, ou a morte presumida, ele some e não dá mais
não dá mais aparência, não fala mais, some. Então, a esse sim cabe um uso capião especial, que é 2 anos. Esse uso capião que o senhor diz ainda está dentro da questão da legalização? Da legalização do imóvel. A legalização, então, tem algumas formas de você estar ganhando a propriedade do imóvel. Um dos pedidos é o uso capião. É uma das formas de adquirir esse imóvel. E que deve haver um diálogo com o dono do imóvel. Não, então, quando assim, você está falando com relação ao aluguel. Se eu entrei no imóvel, eu moro ali de aluguel, eu tenho um contrato de aluguel, esse imóvel nunca eu vou conseguir legalizar ele. Sim, sim. Agora, nunca teve um contrato. Aí sim, aí o senhor vamos botando para a gente entender na praticidade. O senhor me empresta um imóvel. E eu cuido desse imóvel, eu pago IPTU, eu pago as taxas do bombeiro, a toda parte, e mostro aos meus vizinhos que eu estou cuidando da casa. O senhor abandonou lá, deixou para lá. Aí, assim, como eu tive boa fé, o senhor me emprestou esse imóvel, eu tenho boa fé, 10 anos. Nós tivemos entendimento, agora que era de boa fé, agora virou de má fé, 15 anos. Então, a gente precisa desse espaço. Assim. Aí, como que eu vou provar isso? Eu vou provar como testemunha, eu vou provar com foto, eu vou provar com comprovante de residência. A gente aproveitando o gancho, com relação até a mulher. Encontramos, principalmente nas nossas igrejas, muitas mulheres que vivem maritalmente. Está vivendo maritalmente com esse homem, começa a juntar provas. Que no momento que esse homem vinha a falecer, que ele vinha a deixar até um problema da prestação continuada, o LOAS, eu preciso provar que eu convivia com ele. Como que eu vou conviver? Como eu vou comprovar isso na justiça? Fotos no Instagram, no Facebook, com testemunha, tudo isso para a gente, principalmente que as mulheres, a pessoa fala assim, casar para quê? Essa é a importância do casamento. Porque depois que esse homem falece ou essa mulher falece, não temos como provar essa união estável. É dentro dessas provas que nós vamos provar, tanto na união estável, como aqui nessa questão do uso capião. Muito bem. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui diretamente da Central Multimídia, entrevistando o doutor Antônio Medeiros, pastor do Campo de Cordovil, e nós louvamos a Deus pela sua vida. Nós queremos finalizar essa entrevista aqui, esse bate-papo, e que não tenho dúvida que tem enriquecido a muitas pessoas e está trazendo esclarecimento aos nossos irmãos. Ainda sobre essa questão trabalhista, a gente observa que o casal teve ali um filho, né? E quanto tempo a criança que nasceu, quanto tempo o pai tem esse direito? Eu não sei se há muitas esse tipo de perguntas, essas demandas lá no seu escritório. Quanto tempo ele pode ficar afastado? Então, um dos afastamentos que o homem tem, que não vai atrapalhar, seja nas férias, não vai atrapalhar nada. Que não vai trazer nenhum tipo de prejuízo ao trabalho dele. A criança nasceu, são 5 dias corrido. Assim, a criança hoje é terça-feira, ele nasce hoje, o neném nasceu hoje, agora, nesse horário. Então, qual o próximo? Quando começa a fazer essa contagem? Na quarta-feira. Então, fica quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda-feira ele volta a trabalhar normalmente. 5 dias só. 5 dias corrido. Né? Eu estava vindo trabalhar, né, o início do expediente, não fui nem trabalhar. Aí começou a contar já está contando. Mas, né, já foi do transcorrer do dia, já comecei a trabalhar, seria no próximo dia seguinte. Muito bem, nós estamos chegando ao final da nossa programação. Doutor Antônio, mais ainda uma pergunta, hoje sobre a questão da violência doméstica. O índice é alto ainda, né? Dessa questão, ainda que a lei protege. Como é que tem sido essa questão? Como é que a gente pode identificar uma mulher que sofreu violência doméstica? Então, vamos lá. Principalmente, esse ano, a Lei Maria da Penha está fazendo 18 anos. Ela teve uma evolução muito grande, mas ainda faltam algumas coisas. As mulheres, principalmente, elas sofrem algum tipo de violência.
vão até a delegacia, vamos fazer uma pincelada rápida, vão até a delegacia, faz o boletim de ocorrência, sai com a medida protetiva e acha que está tudo certo. Não está certo. Quando você olhar a medida protetiva, principalmente mulheres, fiquem atentas com isso, porque isso pode salvar vidas. Você tem que olhar a parte de trás. A parte de trás, do pastor, diz o seguinte, que aquela mulher tem que procurar o Ministério Público durante 5 dias. 5 dias ele tem que procurar, ela tem que procurar para falar efetivamente que quer dar continuidade. Então nós, como igreja, como pai, como mãe, como irmãos, como amigos, temos que observar aquelas mulheres, que elas começam a andar com... ela era uma mulher extrovertida, agora é uma mulher calada, é uma mulher que vive com sinais, com hematomas. E aí você pergunta a ela, ela fala que caiu, que bateu em algum lugar, que sempre está lesionada. Então, uns sinais clássicos de mulheres que estão sofrendo agressões. Essa questão... ela se agrupa da criança e também do direito da criança, do adolescente, que às vezes também sofre uma violência, e o idoso também, né? Que hoje também... Uma violência, você quer perceber nítido quando uma criança está sofrendo algum tipo de abuso sexual? Porque pelo que o senhor disse aí, a criança também, ela também reage dessa mesma forma. Né? Ela reage. Aquela criança que está sofrendo algum tipo de abuso, a sexualidade dela aflora, normalmente você pode perceber que ela está com bonecos que está tendo relações, ou bonecos, ou ela está agredindo aquele boneco, ou ela fica muito calada. Então a criança fala como a mulher fala. Muitas vezes a mulher, principalmente no nosso meio, ela é a mulher que extrovertida na igreja, é extrovertida no trabalho, ela se cala, ou ela tinha um comportamento, ela tinha uma certa vestimenta, agora ela muda bruscamente. Então são sinais tanto da mulher como da criança até do idoso. Quantos idosos estão sofrendo violência dos seus pais, dos seus filhos, dos seus netos? Eu recebi até um caso há pouco tempo agora, que a neta estava pegando tudo do idoso. Hoje há um índice muito grande. Né? Só que aí tem outra questão. Se aquele neto, se aquele filho, ele pega do idoso, não é roubo, não é furto, não existe crime. Mas no momento que ele agride, que ele de truculência, que ele ameaça, aquele momento ali se tornou crime. Então é igual aquele negócio, o marido pode roubar da esposa, pode roubar do esposo. Não pode. Minha esposa pode ir lá na minha carteira, pegar um dinheiro, não tem crime nenhum, não está cometendo crime nenhum. Da mesma forma o idoso, o neto. Mas no momento que há uma grave ameaça, há um constrangimento para aquele idoso, temos que denunciar, com relação a nós igrejas, nós comunidades, nós amigos. Uma história muito que falam assim, pastor. É bom ressaltar, doutor Antônio, que quando o senhor falou que pode ir lá pegar, mas sempre há uma comunicação ali do marido, da mulher com o marido, do neto com o avô, esse filho com a avó. Não, eu estou pegando aqui esse dinheiro, não dá, com consentimento. Não, mesmo sem consentimento não é crime. Sim. Mas no momento que há algum tipo de ameaça, de constrangimento, virou crime. Entendeu? É diferente assim do... Passa a ser crime. É igual aquele papo assim, negócio de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Temos que meter sim. Porque aquela filha, aquela mulher, ela está precisando de ajuda. E muitas vezes ela não tem coragem de pedir ajuda porque ela tem vergonha. Porque muitas vezes o marido ele tem um certo cargo na igreja ou na comunidade, ou seja, em uma outra religião qualquer. Ela depende emocionalmente desse homem, ela está envolvida com ele, ela muitas vezes trazendo para o nosso meio, eu vou orar que Deus vai libertar. Só que muitas vezes, pastor, nós precisamos confrontar esse homem, levar esse homem até para a justiça, para ele entender que aquela mulher ele tem que cuidar, amar, não maltratar. A mulher ela pode ser submissa, ser submissa, não ser subjugada. Essa mulher ela precisa ser cuidada. E nós, como igreja, protegida, amada. Nós, como igreja, como eu, principalmente do direito, nós temos que proteger aqueles mais indefesos. O que o direito fala?
O diferente tem que ser tratado de forma diferente para ter igualdade. Essa mulher não é igual ao homem, a força dela não é igual ao homem. E assim, aí trazendo para isso, ela também ela precisa do dinheiro. Ela se ela sair daquele lar, ela vai para onde? Ela não tem ninguém para brigar, para cuidar. Então, muitas vezes, muitas mulheres sofrem anos e anos e anos, principalmente por causa dos filhos. Eu vou aguentar por causa dos meus filhos. Aí, quando os filhos crescem, ela toma um outro destino. Muito bem, eu conversei aqui com o doutor e pastor Antônio, formado em bacharel em Direito, corretor de imóveis e avaliador de imóveis, especialista em Direito Imobiliário e Familiar. Criminal também. Criminal também, né? É um outro assunto que, numa outra oportunidade, vamos falar. Casado com com a irmã Rose Medeiro, pai de 3 filhos. Nós queremos também aqui externar a nossa gratidão ao nosso pastor-presidente, pastor Francisco José. Nossa igreja está localizada na rua Piaíba 285, Brás de Pina, ao Ministério de Cordovil. Deus abençoe nosso pastor Francisco José da Silva, nossa irmã Usana, a nossa diretoria, as congregações, ao nosso povo, ao povo brasileiro. Deus abençoe. Doutor Antônio, eu quero aqui fazer menção da minha gratidão ao senhor por ter vindo e trazendo esclarecimento à nossa população. O seu escritório está localizado na rua... A Rua General Dionísio, 421, no bairro 25 de Agosto, na Rua do Fórum. Sim. Eu quero aproveitar também e agradecer ao nosso pastor Francisco pela esse privilégio e também estendo o meu trabalho, que qualquer dirigente de congregação que precisar de uma palestra, estaremos lá dispostos para ajudar a essa obra aí. Muito bem, nós estamos encerrando a nossa programação, desejando a você que o eterno Deus guarde e proteja, e quero louvar a Deus porque nós abrimos um programa com este versículo e vamos fechar com este versículo, que é o livro de Provérbios 31, verso 8 e 9 da NVI, dizendo da seguinte forma: erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados, erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado.